Colegas peritos criminais oficiais de Rondônia, a perícia oficial brasileira passa por um momento único. Na data de 28 de fevereiro de 2012, o Conselho Nacional de Segurança se reuniu em Brasília e, através das representações de outras categorias, inclusive da nossa, resolveu recomendar a autonomia das perícias estaduais e federal. Diante disto, estamos aqui para propor a vocês o conhecimento dos dois projetos de emendas constitucionais que existem atualmente, a PEC 325 e a PEC 499. Esses projetos de emenda constitucional fazem alterações na Constituição Federal, incluindo a perícia oficial, sendo que a PEC 499 altera o artigo 144 da Constituição, trazendo ali um novo texto que consta a perícia oficial criminal, enquanto que a proposta de emenda da PEC 325 altera o artigo 135 da Constituição Federal, incluindo ali a perícia oficial de natureza criminal ligada diretamente ao Ministério da Justiça. A diferença básica é que entre a PEC 499 e a PEC 325 estaremos vinculados a órgãos diferentes. A PEC 499 estaremos respondendo diretamente à Secretaria de Segurança Pública dos Estados, enquanto que a PEC 325 estaríamos respondendo ao Ministério da Justiça. Diante disto, a Associação Brasileira de Criminalística, em reunião realizada no dia 26 de março de 2012, convocou os peritos criminais, os médicos legistas e odontolegistas para opinar sobre qual emenda constitucional é mais adequada para o nosso futuro. Peço a vocês, peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas, que acompanhem a leitura dos textos das duas PECs e optem por uma delas. No dia 19 de maio, estaremos reunidos na cidade de Ariquemes, no 5º encontro de peritos criminais oficiais do Brasil, onde será definido qual das PECs Rondônia apoiará. O nosso voto será levado à Associação Brasileira de Criminalística no mês de junho, onde será definido por todos os estados brasileiros qual emenda constitucional nós acompanharemos. Proposta de emenda à Constituição número 499 de 2010. Proposição do senhor deputado Paulo Pimenta. Altera o inciso 4º e acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 144 da Constituição Federal. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3 do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O inciso 4º do artigo 144 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Item 4. Polícia Civis e Perícia Oficial Criminal. Artigo 2º. Institui o parágrafo 10º do artigo 144 da Constituição Federal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 10º. A remuneração dos servidores da Perícia Oficial Criminal dos Estados não poderá ser inferior à dos integrantes da Perícia Oficial Criminal do Distrito Federal, aplicando-se também aos servidores inativos. Artigo 3º. Esta emenda constitucional entra em vigor 180 dias subsequentes ao da promulgação. Proposta de emenda constitucional número 325 de 2008. Senhor Valtenir Pereira e outros. Acrescenta a seção ao capítulo 4 do título 4º da Constituição Federal, dispondo sobre a perícia oficial de natureza criminal. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Esta emenda à Constituição cria a perícia oficial de natureza criminal como órgão essencial à função jurisdicional. Artigo 2º. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida com a seguinte seção 4ª da perícia oficial de natureza criminal, no capítulo 4 das funções essenciais da Justiça, do título 4 da Organização dos Poderes, composta do artigo 135-A e parágrafo 2º, 1º, 2º e 3º. Seção 4ª da perícia oficial de natureza criminal. O artigo 135-A. A perícia oficial de natureza criminal é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a realização dos exames necessários à investigação de natureza criminal e à instrução processual penal. Parágrafo 1º. Lei disporá sobre a organização e o funcionamento da perícia oficial de natureza criminal, estruturada em carreiras, cujo ingresso na classe inicial será precedido de concurso público de provas e títulos,
assegurada a necessária autonomia científica, funcional e administrativa. Parágrafo 2º. A função de perito oficial de natureza criminal será exercida por profissionais de nível superior, sujeito a regime especial de trabalho e considerada atividade de risco. Parágrafo 3º. O perito oficial de natureza criminal exerce funções específicas, típicas e exclusivas de Estado e está sujeito no que couber à disciplina judiciária. Artigo 3º. A União, os Estados e o Distrito Federal terão prazo de 3 anos a contar da promulgação desta emenda para adequar suas constituições ao estabelecido pelo artigo 135-A e seus parágrafos da Constituição Federal. Artigo 4. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Peritos criminais, médicos legistas e odontologistas do Estado de Rondônia. Veremos agora a opinião de líderes de associação e sindicatos do Brasil, os quais deixam o seu depoimento em relação aos 2 textos constitucionais e passam para você qual o pensamento de cada Estado em relação às 2 emendas. Eu sou o perito Albeir Espíndola, conselheiro da ABC, um ex-presidente da ABC, e a minha posição a respeito das 2 PECs, eu entendo mais abrangente, mais merecedora da posição da perícia a 325, mas por questões práticas e da própria atividade nossa de iniciar lá na base do local de crime, etc., ela é mais viável a 499 para que a gente possa viabilizar dentro das estruturas que já existem hoje. Meu nome é Álvaro Bittencourt, eu sou perito criminal do Rio Grande do Sul e ocupo atualmente a presidência da CRIGS. A CRIGS é a Associação de Criminalística do Rio Grande do Sul, que congrega somente os peritos criminais. Esse ano, 2012, nós estamos completando 15 anos de autonomia, desde 87 que nós não fazemos mais parte da Polícia Civil. Então, atualmente, nós estamos ligados diretamente à Secretaria de Segurança Pública, ao lado da Polícia Civil, da Brigada Militar e da SUSEP. Essa saída da Polícia Civil para nós foi muito importante, porque evitou completamente aquela ingerência da Polícia Civil sobre o trabalho pericial, que existia antes de uma forma aberta. Foi muito importante para nós, que acabou completamente a ingerência da Polícia Civil sobre a perícia criminal. Nós não temos nenhum delegado nos nossos departamentos, nenhum comissário de polícia, né? Nós somente hoje temos alguns inspetores de polícia que nos servem como motoristas das nossas viaturas. Em função dessa autonomia também, nós adquirimos a autonomia financeira, nós temos uma verba própria da Secretaria de Segurança Pública e outros projetos que vão surgindo durante o ano são encaminhados de forma separada. E algumas coisas relevantes para a perícia nós temos conseguido. Claro que com a saída da Polícia Civil, nós perdemos algumas coisas, algumas garantias, né, como o porte de arma, como a aposentadoria especial, mas que foram sendo conquistadas, estão sendo conquistadas, né? O porte de arma hoje nós já temos em função de uma lei estadual, e a aposentadoria especial é um trabalho que está sendo feito, com uma grande perspectiva que nós temos de recuperar essa aposentadoria especial. Em relação aos nossos vencimentos defasados, realmente, mas estamos também num processo de recuperação dos delegados de polícia. Recentemente, os delegados, através de uma ampla negociação com o governo, vão chegar daqui a 5 anos ao nível dos nossos dos embargadores, né, do Estado. Né? Nós, num processo semelhante, estamos também pleiteando ao governo, também com uma perspectiva muito boa, que a gente consiga ter uma equiparação aos que os delegados de polícia recebem hoje no Estado. Em função do nosso desejo de constitucionalização da perícia criminal. Nós, né, alguns colegas, eu principalmente, a gente está mais inclinado para apoiar a 325. Né? Valdinei Brandão, o diretor da Associação dos Peritos do Estado do Pará. Né? A associação representa uma classe de mais ou menos 387 peritos no estado, sendo que o nosso órgão lá, ele é desvinculado da Polícia Civil desde 2000, no ano 2000 exatamente. Né? De lá para cá nós tivemos várias melhorias em relação à situação do órgão, né? Como equipamentos, melhoria, mais autonomia para o trabalho do perito,
sendo que algumas prerrogativas, enquanto nós éramos da polícia, foram perdidos, como porte de arma e aposentadoria especial. Estamos no resgate dessas prerrogativas, né? Já existe lei estadual, projetos de lei trabalhando isso, provavelmente vão ser conquistados novamente, mas ainda a gente precisa resgatar isso, né? Quando foi feita a desvinculação, ela foi feita de modo não planejada, né? Muitos peritos que hoje estão tentando resgatar isso não faziam parte naquela época da perícia ainda. E agora esses peritos que não faziam parte, que são os novos peritos, estão tentando resgatar essa situação. Quanto à questão da PEC, qual a PEC que a gente vai aprovar? Se a 499 ou 325, né? Uma de respeito mais ligada à segurança pública e a outra relativa à questão de função essencial à justiça, a gente tem uma tendência a apoiar na realidade a questão da função essencial à justiça. Por quê? Porque a gente tem a ideia, o parâmetro de desvinculação da polícia já desde a época que a gente saiu. A gente já tem isso já arraizado no corpo de peritos lá. E a gente vê uma perspectiva nessa PEC, né? Porque a gente vai estar ao lado do Ministério Público, ao lado da Defensoria Pública, da Advocacia Geral da União. Então a gente tem como parâmetro esses outros órgãos que tiveram, né, na sua história um ganho muito grande. Então é basicamente isso. Bom, meu nome é Ricardo Mori, eu sou presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Santa Catarina, Simposc, e lá o modelo, né, de perícia é autônoma, na Secretaria de Segurança Pública. A gente tem um diretor-geral que responde diretamente ao secretário e o Instituto Geral de Perícias é dividido em 4 institutos. O Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal, o Instituto de Identificação e o Instituto de Análises Forenses. Cada um tem um diretor e um gerente respondendo pelos institutos. Em questão ainda as propostas das PECs, não se existe ainda um consenso, né? A gente vai fazer o levantamento agora, conforme a solicitação da ABC, e depois traremos então a resposta na reunião, quando tivermos a decisão. O nosso sindicato, ele representa todos os peritos oficiais de Santa Catarina, ou seja, os peritos criminais, médicos legistas, odontolegistas e os bioquímicos. Perito Ciro, presidente do Simpoapar, Sindicato dos Peritos Oficiais do Paraná. Bem, no Paraná nós somos polícia científica, inserida na Constituição Estadual, desde 2001, com autonomia, subordinado diretamente ao secretário de Segurança. Nós ainda não definimos qual dos 2 textos de PEC que vamos apoiar, se o 499 ou 325. Vamos levar essa discussão para os peritos do nosso estado e vamos ver o que o pessoal decide aí também. Vamos discutir juntamente com a Associação dos Médicos Legistas, que temos uma ligação muito grande lá no caso do Paraná. E uma análise preliminar, sim, no caso da PEC 499, ela já resolveria de cara, assim, o nosso problema no Paraná, mesmo porque nós temos 2 ADINs sobre a criação da nossa polícia científica que estão na STF desde 2001, que justamente contestam aí a questão de não existir a polícia científica no artigo 144 da Constituição. Então, com a PEC 499, isso já estaria sendo resolvido aí de cara, resolveria diversos problemas nossos. Nós não temos, por exemplo, porte de arma, apesar que estamos conseguindo através da legislação estadual agora. A questão da aposentadoria especial também, a gente teve um problema no estado, mas que não atingiu somente os peritos, atingiu praticamente toda a polícia, porque o próprio estado parou de conceder a aposentadoria especial, e nós também estamos resolvendo esse problema juntamente com as outras polícias. E a questão, essa questão da ilegalidade, vamos dizer assim, da inconstitucionalidade, a presunção de ilegalidade que existe lá no nosso estado, acaba atrapalhando diversos projetos nossos. Por exemplo, nosso estatuto nunca conseguimos aprovar porque
várias pessoas, aí, os técnicos do Estado, dizem que não podem aprovar o Estatuto porque, teoricamente, a gente seria ilegal perante a Constituição Federal. Então, eu vejo, assim, uma tendência maior pela PEC 499, mas temos que discutir isso junto à classe para decidirmos o que é melhor para nós. Eu sou Celito Cordioli, perito criminal de Santa Catarina, já no final de carreira, tá? E viemos batalhando aí pela constitucionalização da perícia há aproximadamente 20 e poucos anos, desde a Constituição de 88, e a nossa defesa sempre foi pela inclusão da perícia como função essencial à justiça. Então, a gente vem trabalhando nesse campo e em 2010 surgiu a ideia de se permanecer dentro das secretarias de segurança pública ou dentro do sistema de segurança pública. E realmente tem algumas vantagens, inclusive trabalhei no substitutivo global para a PEC que está tramitando no Congresso, buscando melhorar um pouco a sua redação, e a PEC 325, como é conhecida, que coloca a perícia oficial dentro das funções essenciais da Justiça. Também participei na discussão do texto, na elaboração, que foi levado ao deputado, que encampou a ideia e apresentou a PEC. Então, eu acho que a ida para as funções essenciais seria o ideal. Talvez no momento, até pelos embates que se tem, permanecer dentro do sistema de segurança pública traga menos problemas administrativos posteriores, porque muitas das vantagens que o sistema de segurança tem, talvez teriam que ser reconquistados quando dentro do sistema de funções essenciais da justiça. Então, mas eu acho que desde que se concretize essa constitucionalização e a perícia passe a ter autonomia, e eu acho que a gente esqueceu um pouco dentro de todas essas lutas o termo que foi criado lá em 1893 por Hans Gross, que é a criminalística. E a criminalística define todo esse trabalho pericial dentro do destino para o trabalho no judiciário, as perícias criminais. Então, acho que era isso que eu teria a dizer aos peritos, e cada um veja e sinta o que é mais importante nesse momento, tá? Eu continuaria batalhando para que a gente levasse a criminalística para as funções essenciais da justiça. Muito obrigado. Saudações a todos. Meu nome é Maria do Rosário Matias Serafim, sou presidente da Associação dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo e gostaria de dizer aos meus queridos colegas de Rondônia, passar a seguinte mensagem. Eu estou apoiando a PEC que nos vincula à Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque na Secretaria de Segurança Pública está muito mais perto de atingirmos nossos objetivos do que irmos para funções essenciais do Estado. Mesmo porque, entre os nossos inúmeros inimigos, já estão concordando com que façamos essa passagem para a Secretaria de Segurança Pública, respondendo apenas e tão somente ao secretário de Segurança Pública, tal qual o comando da PM e tal qual o delegado geral. Essa seria nosso primeiro voo para a autonomia. E, consolidado, aí sim poderíamos pensar em alçar outros voos, como passagem para a função essencial da justiça. Caso contrário, gente, se continuarmos com essa pertinácia, essa insistência de passarmos, antes de qualquer coisa, para a função essencial à justiça, nós ficaremos no mesmo estado que nós estamos há mais de 40 anos. É uma luta sem fim que eu tenho acompanhado diuturnamente há 40 anos. E não por jornal e não por colegas. Eu tenho vindo, participado
e andar. Como isso seria bom não para mim, que já passei da carreira, já estou aposentado e tenho 72 anos. Isso seria muito bom para vocês que estão começando. Vocês seriam livres. Livres como qualquer entidade respeitada, como a PM e como a Polícia Civil, com seu delegado geral. Era isso que eu tinha a dizer. Eu sou Iremar Paulino da Silva, sou presidente da Associação Brasileira de Criminalística. Neste momento, eu queria chamar os peritos para um importante debate que se faz neste momento histórico. Nós temos a oportunidade de avançar no aspecto da autonomia da perícia. Assim, eu conclamo a todos os peritos: venham, participem, façam o debate, seja por uma PEC, por outra, até por uma terceira, que os peritos entendam que é o melhor para a categoria. Mas não deixem de participar. Esse momento é único. Este é o momento que talvez nós possamos fazer a história. A história é cíclica, se repete de tempo em tempo e o debate vem à tona. Mas neste momento nós temos o apoio da sociedade civil. O Conselho Nacional de Segurança Pública, que é composto pelos gestores da perícia, os gestores da área de segurança pública, os representantes dos trabalhadores da segurança pública e por parte da sociedade civil organizada, deliberou pela autonomia da perícia. Esse processo será debatido em âmbito nacional junto ao governo federal. Portanto, senhores peritos, reflitam, tragam suas sugestões, venham para o debate, participem, vamos fazer desta a perícia que todos nós queremos. Então, é isso que eu peço a vocês, que estejam presentes, deem suas sugestões, mas venham para o debate e consigamos alcançar o tão sonhado espaço no mundo político e administrativo que a perícia merece. Muito obrigado.